Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma manhã com Deus, a jornada do tabernáculo de Moisés. 6 estações, 10 minutos em cada estação, 1 hora na presença de Deus, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. Lídia, bom dia. Estamos posicionando a Arca da Aliança em Romanos, capítulo 7, o versículo de número 4. Romanos, capítulo 7, o versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. É interessante, quem está acompanhando o que eu estou escrevendo sobre os comentários de João, que está dando um certo paralelo entre o que estamos lendo aqui na Manhã com Deus, com aquilo que eu estou escrevendo para o dia seguinte, que vai entrar amanhã, nos comentários de João. Jesus, ele traça a linha divisória entre a vida da alma e a vida de Deus. A vida da alma é vida psique. A vida de Deus é vida zoe. Nós só conseguimos perceber a diferença da qualidade de vida de Jesus na sua morte. Porque enquanto Jesus esteve vivo entre nós, ele poderia ser comparado com Mahatma Gandhi, com Madre Teresa de Calcutá, com os grandes homens da terra, os expoentes, aqueles nobres. Então Jesus, ele na literatura mundial, ele é comparado com o maior ou mais iluminado dos mestres, alguém com consciência cósmica. Porque quando você compara a vida de Jesus com a vida de outros homens, parece que o que faz a diferença é a consciência que Jesus conseguiu alcançar. No entanto, quando Jesus morre, como morrem todos os seres humanos, ali acontece algo absolutamente diferente. Jesus ressuscita de entre os mortos. Nunca aconteceu algo semelhante em toda a história da humanidade. Os que ressuscitaram antes de Jesus, por exemplo, Eliseu fala de uma ressurreição, Jesus ressuscitou Lázaro. Todos estes que foram ressuscitados antes de Jesus voltaram a morrer. Jesus, ele então é o primogênito dentre os mortos, aquele que primeiro morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Então vamos entender isso. Aqui temos Jesus morrendo na cruz. Aqui temos o trono de Deus. E aqui, ao lado do trono de Deus, temos Jesus glorificado. Então observa, Jesus morreu na cruz e Jesus foi glorificado. Aqui separa os adultos das crianças, vamos assim dizer, não é? Aqui separa a fé da incredulidade. Por quê? Porque observa um detalhe. Jesus morreu. Jesus morreu. O que se faz com um morto? Se Jesus morreu, ele tem um túmulo.
certo? Agora, você vai lá em Jerusalém, você vai lá onde Jesus foi enterrado e diz assim, ele não morreu, ele ressuscitou, ou seja, o túmulo está vazio. Ok, mas se você for hoje no túmulo de qualquer pessoa, pelo passar do tempo, o osso virou pó. E se ele foi enterrado na terra, não dentro de um caixão, o pó sumiu na terra. Então, o túmulo também, em certo sentido, está vazio. Aí alguém chega para você e diz assim, não, esse túmulo de Jesus está vazio porque ele ressuscitou. Sabe o que acontece se você disser para um homem natural que Jesus ressuscitou? Ele vai dizer assim, vai contar outra. Lembra que Paulo, em Atenas, falou que Jesus ressuscitou? Eles disseram assim, vai contar outra. Onde já se viu Jesus ressuscitou? Claro que não. Quando Jesus ressuscitou, depois os guardas que estavam cuidando de Jesus foram pagos para dizer que os discípulos vieram e roubaram o corpo. Então, o que aconteceu com o corpo de Jesus? Eles dizem, o corpo foi roubado. Aí vem a pergunta, o corpo de Jesus foi roubado ou o corpo de Jesus foi ressuscitado? Aí você vai dizer, César, claro que o corpo de Jesus foi ressuscitado. Depende. Para você saber que o corpo de Jesus foi ressuscitado, você tem que ter fé. Porque não há como provar esse evento. Ainda que Jesus, depois de ressuscitado, ele ficou 40 dias entre nós e teve 500 testemunhas, mas as testemunhas morreram. Então, o que ficou é o registro. Jesus disse, Tomé, porque você tocou em mim, você crê? Bem-aventurados que morreram e os que não me viram e vão crer. Então, a única maneira de saber que Jesus ressuscitou é crendo, pela fé. Ou seja, é um ato sobrenatural, não é um ato natural. O natural é, o túmulo está vazio porque o corpo dele foi roubado. O espiritual, o túmulo está vazio porque ele ressuscitou. Duas histórias. Quem vai crer? Assim, meus irmãos, também vós, relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, eu tenho que crer que eu estou morto, também vós morreste relativamente à lei, ou seja, eu tenho que crer que eu estou morto para a lei, por meio do corpo de Cristo, aquele que morreu na cruz, para pertencer a outro, ou seja, a Cristo, porque ele é aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que eu frutifique para Deus. Ou seja, o que Paulo está escrevendo aqui, eu só posso alcançar se eu tiver a mesma fé com que eu creio que Jesus ressuscitou. Note isso. Se eu creio que Jesus ressuscitou, eu creio também que eu estou morto para a lei, vivo para Deus e eu pertenço a Jesus Cristo. Uma coisa está ligada à outra. Eu não posso crer na ressurreição de Jesus se isso não impactar na minha existência. Caso contrário, tanto faz eu dizer que Jesus ressuscitou ou que o seu corpo foi roubado, isso não muda a minha vida. Mas se eu crer que ele ressuscitou, então eu tenho que crer que eu também estou morto pelo corpo dele para viver para Deus. Pai, nos ajuda a entender a nossa experiência por meio da fé.
a nossa existência por meio da fé. Há um paralelo entre o que aconteceu com Jesus e conosco. E esse paralelo só é alcançado pelos olhos da fé. Porque do ponto de vista natural, assim como não há como provar que Jesus ressuscitou, também não há como provar que nós estamos mortos para a lei. Se a gente olhar para nós não vamos ter essa impressão que estamos mortos para a lei. Assim como também se olharmos para o túmulo, não vamos saber se Jesus ressuscitou ou o corpo foi roubado. Senhor, somente pela fé nós podemos ter esse tipo de visão. Nos ajuda a alcançar esta visão da nossa vida e do que aconteceu com Jesus por meio da fé. É a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém? Vamos agora para Romanos 6, 22, o altar de ouro. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Olha, o dia que eu encontro... alguns anos atrás, uns 6 anos atrás, eu li esse texto e fiquei absolutamente impressionado com o que o texto diz. Ele diz, libertos do pecado. Ok, eu sabia que a gente era liberto do pecado, mas a gente sempre fica se perguntando se a gente serve a Deus ou não serve a Deus. E a gente fica naquela dúvida. Então, essa dúvida que a gente tem, será que eu sou servo de Deus? Será que eu posso me qualificar como servo de Deus? Mas o texto aqui diz assim, libertos do pecado, transformados em servos de Deus. Note uma coisa, em que momento nós fomos transformados em servos de Deus? O que é ser transformado? A palavra transformado é uma palavra muito forte, porque, sabe, ser clonado, às vezes a gente brinca assim, olha, eu preciso clonar a Lídia. Para que a gente precisa clonar a Lídia? Para ter uma outra pessoa igual a Lídia, que faz tudo o que a Lídia faz. Como ela não consegue fazer tudo, a gente tem que clonar ela. Ou seja, pegar a Lídia, uma célula dela, e criar uma outra Lídia igualzinho, uma irmã gêmea. Tudo que a Lídia de cá pensa, a outra Lídia pensa também. Então aí a Lídia pode ficar uma Lídia dentro de casa, cuidando da casa, e uma Lídia fora de casa, cuidando dos negócios. Seria o melhor dos mundos, né? Nós teríamos 2 Lídias. O que eu estou dizendo? Que a Lídia foi transformada numa outra Lídia. Ela foi clonada. Basicamente é isso que acontece conosco no novo nascimento. Nós somos clonados, nós somos transformados, nós somos regenerados, nós somos recriados, nós somos feito nova criatura, né? Exatamente, dá vontade. Então nós somos feito nova criatura, ou seja, dentro de nós existe duas identidades. A identidade carnal, a identidade terrena, a identidade que vai para a morte. Por isso que todo homem morre, essa é a nossa identidade natural, mas existe dentro de nós a vida psique, a vida zoe, a vida de Deus, a vida que vai para a vida eterna. Então olha o que diz aqui, o verso 22. Eu tenho que viver na terra, e vivendo na terra, eu tenho que produzir um fruto para a santificação, e eu vou viver para a eternidade. Por isso que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Quer dizer, vocês tenham vida eterna e vida abundante. Então, olha o que aconteceu. Aqui, no mundo terreno, nós temos vida abundante. Uma vida que abundante.
uma vida abundante. E aqui, no mundo espiritual, nós temos uma vida eterna. Uma vida abundante e uma vida eterna. Isso é o que Deus está propondo. Na terra, viva de forma abundante, ou seja, viva de forma santificada, viva de forma a agradar a Deus, nos termos de Deus, de acordo com as leis de Deus, seguindo os princípios de Deus, orientado pela palavra de Deus. Essa é a vida na terra. A vida no céu, a vida eterna, a vida que nunca acaba. Enquanto estamos na terra, o nosso corpo é mortal, mas quando Jesus voltar, o nosso corpo será glorificado. Então, enquanto estamos aqui, Deus mudou a nossa natureza. Ele mudou a nossa natureza em dois sentidos. Nós fomos regenerados, nos tornamos filhos de Deus e fomos transformados, nos tornamos servos de Deus. Então, quem é servo de Deus? Todo aquele que é nascido de novo. Quem é filho de Deus? Todo aquele que é nascido de novo. Então, a condição de ser servo não é uma escolha. Eu não escolho servir. Eu já estou na condição de servir. Eu já fui posicionado por Deus nessa posição de colocar a minha vida a serviço de alguma coisa. Então, esse é o sentido. Agora, porém, libertos do pecado. Ora, de novo vem a questão da fé. Note, Jesus morreu. Ele morreu. Para onde ele foi? Do ponto de vista natural, ele foi para o túmulo. É óbvio. O túmulo está vazio. Aí você fala, então, ele ressuscitou? Depende. Os guardas disseram que o corpo dele foi roubado. Ou seja, Jesus, aquele túmulo está vazio porque Jesus foi enterrado em outro lugar. Eu ouvi dizer já, não sei se você conhece essa teoria, que os discípulos, que Jesus não tinha morrido ainda, os discípulos entraram no túmulo, roubaram o corpo de Jesus, levaram o corpo de Jesus para o Egito, e Jesus morreu no Egito, não morreu em Jerusalém. E há a história de um homem designado por Jesus que fazia milagre lá naquela região. Então, uma vez eu fui pregar para alguém sobre Jesus e ele veio com essa história. Não, Jesus não morreu na cruz. O corpo dele foi roubado e ele foi morrer em outro lugar, lá no Egito. E aí começou a contar umas histórias fantasiosas de Jesus. Aqueles guardas que receberam dinheiro para contar essa história, a história continua até o dia de hoje. Ou seja, muita gente ainda acredita que Jesus morreu. Se não está naquele túmulo, foi enterrado em outro lugar. Então, só por meio da fé, lendo a palavra de Deus, tendo a revelação de Deus, eu consigo saber que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Observa, os próprios discípulos, quando Jesus morreu, eles perderam a esperança. Aqueles dois discípulos que Jesus encontrou no caminho de Emaús estavam indo embora desanimados, porque a esperança deles do reino de Deus havia desaparecido. Jesus havia morrido. Então, quando Jesus ressuscita, os discípulos ficam incrédulos com aquilo. Pedro e João saem correndo para o túmulo para ver se é verdade. Quer dizer, eles não se lembraram da palavra de Jesus que haveria uma ressurreição. Então, quando Jesus ressuscita, os discípulos ficaram surpresos, porque o homem natural não consegue entender as coisas de Deus, porque lhes parece loucura. A ressurreição é uma loucura. Então, se nós cremos na ressurreição, nós cremos na nossa libertação e na nossa transformação e o propósito da nossa vida. Pai, nos ajuda
a perceber com clareza que a fé que nós temos do que aconteceu com Jesus é a mesma fé que nós temos a respeito do que fomos nos aspectos em que fomos transformados. Nós fomos regenerados e agora somos filhos de Deus. Nós fomos transformados e agora somos servos de Deus. Isso muda radicalmente o propósito da nossa vida. Nos ajuda a entender isso, Senhor, que o propósito da nossa vida agora é viver para Ti, frutificar para Ti, andar em novidade de vida, ter o nosso fruto para santificação e ter a experiência da vida eterna. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos então para o verso 23, Romanos 6. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja só, essa Bíblia minha, essa Bíblia aqui, ó, não tem nenhuma marcação. Nenhuma marcação. Esta outra Bíblia já tem bastante marcação, observa. Aqui, ó, marcação. Por quê? Irmão Paulo, seja bem-vindo. Por que que eu não tenho marcação nessa Bíblia? Há muitos anos eu leio Bíblia sem marcar nada. Porque se eu fosse marcar esse versículo, Romanos 6, 23, eu ia grifar aqui: o salário do pecado é a morte. Eu creio que todo mundo na igreja conhece esse versículo. Se você disser assim, que está escrito em Romanos 6, 23? Ah, não sei. Você sabe aquele versículo, porque o salário do pecado é... Aí ele completa, o salário do pecado é a morte. Todo mundo sabe desse verso. O salário do pecado é a morte. Quando a gente prega, a gente fala esse verso. O salário do pecado é a morte. E aí a gente explica a morte e tudo mais, o inferno e tudo mais. Só que o versículo, ele é mais do que esta frase. A frase inteira é: o salário do pecado é a morte, mas, olha o mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é a parte que devia ser mais famosa desse versículo? Não é o salário do pecado e a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós devíamos falar esse versículo continuamente, para chegar para uma pessoa e dizer: olha, deixa eu contar uma novidade para você que eu encontrei na Bíblia. Qual? O dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas essa parte do versículo pouca gente conhece, porque grifa a primeira parte. No entanto, Jesus, ele é o dom de Deus, o dom que nos traz a vida eterna. Isso é tão importante. Olha, deixe-me dizer uma coisa para você. Geografia bíblica e espiritual. Eu creio muito que a geografia, ela nos ajuda a nos reposicionar. Como é isso, César? Olha só, 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5. Deixe-me ver aqui. Verso 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O verso 11. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Como é que eu sei que eu tenho a vida eterna? Como é que você sabe que você tem a vida eterna? Do ponto de vista do tempo, não tem como saber. Por quê? Primeiro, porque nós não morremos ainda. Então,
Eu posso dizer assim, não, eu tenho a vida eterna. Como é que você sabe? Ah, eu tenho. Mas tem como? Ah, eu tenho. Eu creio, por isso que eu tenho. Observa um detalhe. Aqui diz assim, quem tem o Filho tem a vida eterna. Agora muda a figura. Eu pergunto para você, como é que você sabe que você tem o Filho? Como é que você sabe que você tem Jesus? Durante muitos anos, nos primeiros anos da minha fé, surgia dúvida se eu era crente ou se eu não era crente. Como é que eu conseguia contornar essa dúvida? Como é que eu conseguia provar por A mais B que eu tinha vida eterna, que eu tinha nascido de novo? Por quê? Porque, olha só, Jesus morreu. O que acontece com alguém que morre? Ele é enterrado, por óbvio. Aí você vai lá em Israel e eles falam assim, olha, aqui é o túmulo de Jesus. Está vazio. O túmulo de Jesus estando vazio, Jesus ressuscitou. Mas aí a gente lê lá na Bíblia e diz assim, os guardas contaram uma mentira que o corpo de Jesus foi roubado. Então, Jesus ressuscitou ou o corpo dele foi roubado? Por isso que o túmulo está vazio. O homem natural entende que o túmulo está vazio porque o corpo de Jesus foi roubado. Porque o destino de quem morre é a morte, é o túmulo. No entanto, nós, pela fé, cremos que o túmulo está vazio porque Jesus ressuscitou. Então, como é que eu sei que eu tenho a vida eterna? Eu leio João capítulo 1, verso 12. Todos quanto receberam Jesus, deu-lhes Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então eu dizia para mim, no dia 20 de outubro de 1979, eu criei em Jesus, eu recebi Jesus. Está aqui, ó, eu tinha até há pouco tempo a Bíblia dos Gideões, e eu tinha escrito o meu nome, e eu tinha posto a data. Então eu dizia, nesse dia eu recebi Jesus. Então nesse dia eu tenho Jesus. Eu passei a ter Jesus. E aí eu lia lá em João que diz, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Então eu dizia, eu tenho Jesus. Nesse dia eu recebi ele. Nesse dia eu aceitei ele. Como é que eu sei que eu tenho a vida eterna? Porque eu tenho Jesus. Como é que eu sei que eu tenho Jesus? Porque no dia 20 de outubro, eu ajoelhei e recebi. Quem crer e confessar será salvo. Eu criei e confessei, eu preenchi os requisitos necessários para me tornar filho de Deus. A palavra de Deus me dá o veredito. É a palavra que atesta a minha experiência. Então é assim que a gente consegue ter a convicção que temos a vida eterna. Então o dom gratuito de Deus, como está escrito aqui em Romanos, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim que a gente define a certeza, a convicção, a experiência. Como que eu me relaciono com Jesus? Lembra que quando Jesus diz, o que o povo diz que eu sou? Um é profeta. E aí Jesus pergunta para Pedro, e você, o que me diz? Aí ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse, esta confissão que você deu é porque o Pai no céu te concedeu. Nós somos convencidos pelo Espírito Santo da verdade, do pecado, da justiça e do juízo. E porque somos convencidos, nós cremos. Então isto é uma revelação de Deus. O crer é um ato de fé. É um ato que gera um resultado na nossa vida. É um ato que nos dá a vida eterna. É um ato que assegura a nossa fé. Pai, nos ajuda a entender com clareza a nossa experiência com Deus. Nós precisamos estar seguros, Senhor,
da nossa identidade e da nossa missão. A nossa identidade é ser filho de Deus. A nossa missão é ser servo transformado por Deus para dar fruto e fruto em santificação. Portanto, a nossa vida, a nossa existência, o nosso andar muda radicalmente, Senhor, a partir da consciência que temos da nossa identidade e da nossa missão. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para o candelabro. Lançar luz. Romanos capítulo 6, verso 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Olha, Paulo está dizendo aqui, eu falo como homem. A gente que tem uma experiência com Deus, que é amadurecido na fé, certas coisas da vida comum, ela não nos dizem mais respeito, ela não nos perturbam mais, ela não nos atrai mais. Mas não é porque nós somos melhores do que os outros. É que nós passamos por uma tão grande transformação em determinadas áreas da nossa vida, que aquela área que fomos transformados é como se estivéssemos inoculados a ela. Deixe-me dizer uma coisa, não existe impecabilidade. Todo mundo pode cair. Mas existe transformação. Vou dar um exemplo do que eu estou falando. O alcoólatra, ele pode parar de beber, ok? Ele é alcoólatra e ele pode parar de beber. Existe uma associação de alcoólatras, de recuperação de alcoólatras, que eles partem do seguinte princípio. Uma vez que o indivíduo é alcoólatra, ele nunca mais poderá beber um gole de álcool, porque se ele o fizer, a memória dele retorna e ele volta a ser alcoólatra. Então, esta associação ensina uma pessoa que era alcoólatra a contar os dias da sua abstinência. Então o cara chega para você e diz assim, faz 550 dias que eu não bebo. O outro fala assim, faz 700 dias que eu não bebo. O que ele está dizendo com isso? Que se no 701 dia ele voltar a beber, ele volta a ser alcoólatra. Isto é o homem recuperando o homem. Quando Deus recupera o homem, ele recupera de uma maneira tão profunda que o homem que era alcoólatra, ele nunca mais tem a vontade de ser alcoólatra de novo. Qual é a diferença? É que este homem transformado, se ele beber um cálice de vinho, alguns anos depois, ele não volta ao álcool como antes. Por quê? Porque ele tem aquele prazer momentâneo da bebida, mas ele não é mais escravo da bebida. Ele foi liberto. Agora, porém, libertos do pecado, são transformados em servo da justiça. Significa que mesmo que ele venha beber um cálice de álcool, ele não volta à prática antiga. Ele foi transformado. Agora, presta atenção. Eu não estou falando de impecabilidade. Por quê?
Porque no Antigo Testamento tem a história de Saul. A Bíblia diz que Samuel deu uma profecia para Saul que ele encontraria com os profetas. E no caminho de volta, ele encontrou com os profetas, o Espírito de Deus caiu sobre ele, e a Bíblia diz que o coração dele foi transformado em outro. Ou seja, ele se tornou um outro homem. Isso equivale a nascer de novo, a uma experiência de novo nascimento. É uma experiência radical. Ela muda de tal maneira as entranhas do nosso ser, que o resultado do novo nascimento se torna também a mudança de comportamento, a mudança de hábito, a mudança de palavreado, a mudança de visão, a mudança de audição. Muda completamente o homem. Como diz aqui, nós somos transformados em servos de Deus. Nós somos uma nova criatura. Mas acontece que chegou o dia em que Samuel se atrasando e tendo uma guerra para guerrear, e os seus homens com medo e querendo debandar, e Saul com medo de ficar sozinho, ele toma o lugar de Samuel, oferece um culto a Deus, e quando Samuel chega, Samuel percebe a situação. E ele diz, por que eu estou ouvindo mugido de ovelha? Aí Saul tem que contar, como você não chegou, e o povo estava querendo debandar, eu tive que prestar um culto a Deus. Aí Samuel diz, então Deus te rejeitou, porque você fez o que não devia ter feito. Mas o que eu quero chamar a atenção é que quando Saul conta que ele ofereceu aquele culto, ele disse assim, eu tive que me violentar para fazer isto. O homem transformado, voltando ao álcool, para ele voltar a ser alcoólatra, ou seja, beber um cálice e continuar bebendo, ele teria que se violentar. Isso é para explicar a profundidade da transformação de Deus em nós. Quando nós passamos por uma transformação, para nós voltarmos atrás, nós teríamos que nos violentar. E isso não é impecabilidade. Por quê? Porque Saul voltou atrás. Ele perdeu o reino, ele se violentou. Então nós podemos chegar num nível de tentação que a gente acaba retornando. É aquilo que a Bíblia diz que o porco volta à lama. Ou seja, muitas pessoas se desviam, não é porque ela quis se desviar, é porque ela se violentou, ela rompeu dentro dela. Agora, o cuidado de Deus. Agora, observa, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, ele diz que nós somos transformados de glória em glória. Portanto, isso que eu estou chamando de transformação, ela acontece em áreas da nossa vida que nós submetemos ao tratamento de Deus, e quando passamos por isso, por essa experiência, nós somos transformados, e quando nós somos transformados, voltando ao exemplo do alcoólatra, nós podemos dizer, eu nunca fui alcoólatra na vida. Aí o cara vai falar, mas como? Claro que foi. Eu me lembro de você na sarjeta bêbado, é verdade. Mas é como se aquilo fosse uma outra pessoa, não fosse mais a gente. De tal é a profundidade dessa transformação causada por Deus a partir do evento da cruz. E aí vem a pergunta, Jesus ressuscitou ou o corpo dele foi roubado? A resposta depende da fé. Se eu tenho a revelação de Deus, Jesus ressuscitou. Se eu não tenho a revelação de Deus, o corpo dele foi roubado. Aí você fala, César, eu creio que Jesus ressuscitou. Então você tem que também crer que a tua vida pode ser transformada nesse nível. Porque uma coisa leva a outra. Eu não posso crer que ele ressuscitou e não crer que eu sou liberto do pecado, e não crer que o meu fruto é para a santificação, e não crer que eu estou indo para a vida eterna. Pai, nos ajuda a entender que a nossa experiência,
a nossa fé em Jesus está intimamente ligada à nossa experiência com Jesus. Nós não podemos declarar que cremos em Jesus e isso não afetar a nossa existência. Isso simplesmente não faz sentido, porque é a mesma coisa, Senhor, da gente acreditar que o teu corpo foi roubado e que não teve ressurreição. Mas se teve ressurreição e Jesus subiu ao Pai, significa que a minha vida é transformada por esta verdade. Nos ajuda, Senhor, a entender isso. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Pinha de cobre. Romanos, capítulo 7, capítulo 6, o versículo 17. Mas, graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viesse a obedecer de coração a forma da doutrina a que fostes entregue. Deixe-me explicar para você Deixe-me explicar para você o que está acontecendo aqui. A morte de Jesus e a sua ressurreição é a nossa morte e a nossa ressurreição. Tudo que aconteceu com Jesus, se cremos, também aconteceu conosco. Portanto, quando a gente recebe Jesus como Salvador, nós já estamos salvos. Jesus expressou isso desta forma: o espírito está pronto, a carne é fraca. Então, meu espírito está pronto, não precisa fazer mais nada, ele pode ir para o céu. Mas a minha carne não está pronta para entender isso. Ou seja, eu consigo receber Jesus como Salvador, eu consigo entender que Ele está no meu coração, eu consigo entender que eu sou filho de Deus, mas eu tenho dificuldade de entender que eu tenho que viver em santidade. Aqui Paulo diz assim: contudo, vieste a obedecer de coração a forma da doutrina que foi entregue. Presta atenção. E aqui a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Vamos voltar para o alcoólatra, talvez seja mais fácil de entender isso. A pessoa era alcoólatra e ela aceita Jesus. Se ela aceitou Jesus, ela deveria não ter mais nenhuma vontade de beber álcool. Ok. Mas ela continua tendo essa vontade. Isso não significa que ela não é salva. Isso apenas significa que esta área da vida dela ainda não foi transformada. Então o espírito está pronto, ela já está salva, pronta para ir para o céu, mas a experiência de vida dela ainda não está pronta. A carne é fraca, ela continua bebendo. A mesma coisa do crente que se converte e continua fumando. Ele já se converteu, já recebeu Jesus, mas ele continua fumando. Paulo diz aqui que ele obedeceu de coração. O que é obedecer de coração? Uma pessoa, e eu já vi isso, uma vez eu conheci um pastor que ele era fumante. Olha só o comportamento dele. Quando ele pregava, ele não fumava, por óbvio, ele está lá na igreja, pregava, não fumava. Mas quando terminava o culto, ele ia para a porta da igreja cumprimentar os fiéis. Mas ele tinha muita vontade de fumar, porque ele ficou 2 horas no culto sem fumar. O que ele fazia? Ele cumprimentava os fiéis, virava de lado, pegava o cigarro dele, fumava um pouquinho, voltava e cumprimentava os fiéis. Aí você vai dizer: César, esse cara é crente? É crente. Mas por que ele continua fumando? Porque ele ainda não conseguiu ser transformado nessa parte. Ele não conseguiu alcançar essa libertação, essa transformação. Aqui diz assim: viesse a obedecer de coração. Qual era o problema então do pastor? É que, como ele era viciado no cigarro,
e ele não conseguia se libertar do cigarro, como é que ele equacionava o ser cristão com o fumar? Ele fumava escondido. Então, muita gente da igreja, olhando ele no púlpito, era um pastor normal. Mas quem conhecia ele na intimidade sabia que ele fumava. Ele escondia isso dos outros. Por que ele escondia? Porque ele não cria que Jesus era capaz de libertar ele do cigarro, ao ponto dele não depender mais do cigarro. Então ele vivia de aparência. Na igreja eu não fumo, escondido eu fumo. Isso é viver da aparência. Por quê? A pessoa não consegue compreender a ação profunda de Deus no seu coração. Como é que ele deveria fazer? Vou explicar para você. Quando a gente vai fazer um edifício, a gente coloca uma coluna, outra coluna, e aí você coloca o teto e o piso. Ok? Esta coluna, para ela poder aguentar o edifício, você coloca concreto na coluna. Ok? Aí, para você poder fazer o concreto secar, você pega esta coluna e você pega madeira e coloca uma madeira aqui, uma madeira aqui, uma madeira aqui e uma madeira aqui. Para que serve a madeira? A madeira é a caixa para secar o concreto. Agora, depois que o concreto secou, você tira a madeira e o concreto fica. Então, como devia fazer esse pastor? Ele deveria agir como um ator. Deixa eu explicar. Ele vai fazer o que ele estava fazendo. Eu não consigo parar de fumar, mas Deus pode me transformar. Então eu vou fazer assim. Na frente das pessoas, eu não vou fumar. Escondido, eu vou fumar. Aí você está dizendo, ué César, você está dizendo que ele deve continuar fumando? Não. Quando ele estiver escondido fumando, ele está sendo um ator. Porque para os outros ele não fuma, mas ele, escondido, ele fuma. Só que quando ele vai fumar escondido, ele diz assim, Senhor, eu não tenho capacidade de me libertar do cigarro. Transforma a minha vida. Então, toda vez que ele fuma, ele vai dizer a mesma coisa. Senhor, eu não tenho capacidade de fumar. Transforma o meu coração. Um dia, ele vai perceber que ele não tem mais vontade de fumar. Quando essa vontade acaba, é porque o coração dele foi transformado. Isso é a experiência de transformação. Isso é obedecer de coração. Ou seja, ele pode também adotar uma outra atitude. Ele vai falar assim, a partir de hoje eu não fumo mais. E aí ele passa a lutar contra a vontade de fumar. Mas ele fez um acordo com Deus. Eu não vou mais pegar o cigarro. Olha só, para todo mundo ele não fuma. Se você for na casa dele, ele não compra mais carteira nenhuma de cigarro. Aparentemente, ele não é mais um fumante. Mas ele sabe dentro dele a vontade que ele tem de fumar de novo. Significa que mesmo longe do cigarro, a vontade permanece. Ele ainda não foi transformado. Mas ele fala, Deus, ao cigarro eu não volto mais. A vontade eu continuo tendo. Eu quero que me transforme. Aí num dia ele acorda sem o desejo de fumar. É porque ele foi transformado. Este é o significado profundo da obra da cruz. É o Espírito fazer aquilo que chama circuncisão de Cristo. Ele corta na carne, ele arranca o desejo, ele muda a disposição do coração. Pai, nos ajuda a entender a obra profunda da transformação. O Senhor quer nos mudar no coração e refletir no comportamento. Então, quando a gente adotar um comportamento que não é condizente com o coração,
mas é como estabelecer uma coluna fechada de madeira para o concreto ter tempo de vir e ficar duro, Senhor. Que a gente consiga entender que enquanto nós estamos aparentemente fingindo por não ser aquilo que a gente quer ser, mas a gente permanece firme no propósito, o Senhor está por dentro de nós, colocando o concreto até a nossa vontade ser mudada e nos transformar numa outra vontade. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para o altar de cobre, está no verso 18. Uma vez liberto do pecado, foste feito servos da justiça. Note isto. O que vocês estão recebendo nesta manhã com Deus é um dos ensinos mais profundos dado a um cristão, que poucos cristãos conhecem desta realidade. A realidade da transformação de Deus. Uma coisa é a regeneração, a outra é a transformação. Entenda uma coisa. Quando nós recebemos Jesus Cristo como Salvador e Senhor, o que acontece conosco instantaneamente? A gente recebe um novo coração, está em Ezequiel, capítulo 36, a partir do verso 26. A gente recebe um novo coração, a gente recebe um novo espírito. O Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós. A lei de Deus é escrita na nossa mente e no nosso coração. Nós nos tornamos filhos de Deus e Deus se torna o nosso Pai, o nosso Deus, Senhor de todas as nossas circunstâncias. E estamos vendo agora que somos transformados em servos de Deus. Isto é instantâneo. Aí você pega um crente, uma pessoa que não é crente, leva ela para uma igreja e deixa ela ouvir a mensagem do Evangelho. Quando ela termina de ouvir a mensagem do Evangelho, ela vai à frente e toma a decisão de receber Jesus como Salvador e Senhor. E quando ela toma esta decisão, em alguns casos, a pessoa cai em um pranto, ela chora desgovernadamente, porque ela consegue naquela hora ver o peso do seu pecado e o tamanho da libertação que ela tem. Por isso diz, uma vez libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Ela consegue perceber que a vida dela mudou. Essa é a pessoa nova convertida. Do ponto de vista da Bíblia, principalmente da epístola de 1 João, essa pessoa é um bebê em Jesus. Ela tem a alegria da salvação, a vida dela muda completamente. Da água para o vinho, se ela roubava, não rouba mais, se ela matava, não mata mais, se ela adulterava, não adultera mais. Ela muda. Esse é o bebê em Cristo. Aí ela volta para o mundo onde ela estava, porque ela continua naquele ambiente, com os amigos antigos. Já que os novos, para ela é todo mundo estranho. Ela foi na igreja e não conhecia ninguém na igreja. Então ela tem uma certa dificuldade de se inserir naquela família nova que a recebeu. E muitas igrejas é um feudo. A pessoa aceita Jesus e ao invés dela ser abraçada, ela é expelida. Ou seja, a liderança tem tanto ciúme do seu lugar que não dá lugar a quem chega. Então a pessoa que chega, ela é quase que desprezada. É um João Ninguém na igreja. É uma pessoa que não alcançou ainda a maturidade. Então a igreja tem aqueles crentões que estão no patamar mais elevado e os crentinhos que estão chegando e são desprezados. Muitas igrejas acontece isso, nem todas. Então essa pessoa, a tendência dela é continuar com
o grupo de pessoas que ela tinha antes. E esse grupo de pessoas é altamente incrédulo. E vai dizer, não, naquele dia que você foi lá e chorou, é um choro normal. Acontece quando a gente tá muito aflito, angustiado, a gente chora, mas depois a vida volta ao normal. De tanto bater nessa tecla, a pessoa não percebe ou não tem consciência de que ela foi transformada, nascida de novo, e ela volta ao que era. Por que que isso acontece? Porque Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas depois ele diz que deveria fazer dessas criaturas discípulos, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Então o padrão de Deus é, uma pessoa se converte, ela tem que ser discipulada. Muitas igrejas adotam o discipulado como regra. Então, quando a pessoa se converte, ela é imediatamente abraçada, alguém é designado e essa pessoa tem a responsabilidade de discipular o outro para que o outro seja levantado no mesmo nível de fé que aquela pessoa que está discipulando tem. Então, esse é o caminho correto. Aqui diz, uma vez liberto do pecado, foste feito servo da justiça. Este foste feito é consciência. Só quem é discipulado consegue entender o propósito de Deus, consegue entender a profundidade da sua mudança, consegue entender qual é o caminho de Deus, como é que ele é transformado pelo poder de Deus. A igreja, muitas igrejas perderam este processo. Então a pessoa se converte, ela se torna um crente, senta no banco e passam-se os anos e o nível de espiritualidade dela permanece o mesmo. Muitas vezes bebê em Cristo, outros chegam aos jovens. O apóstolo João diz que ele prega aos filhos, aos jovens e aos pais. Ou seja, ele reconhece 3 níveis de maturidade. O filho, o bebê, o jovem, aquele que tem o ímpeto de fazer as coisas, e o pai, aquele que alcançou a maturidade. Este é o normal. A pessoa avançar, escalar, isso exige consciência. É por isso que isto que nós estamos estudando, lendo e orando em Romanos capítulo 7, é tão pouco, capítulo 6, é tão pouco conhecido. E aí a nossa vida cristã, ela vive um marasmo. A gente não consegue entender o que é novidade de vida. A gente não consegue entender o que é alegria da salvação. A gente não consegue experimentar o que é paz que excede todo entendimento. A gente sabe que essas coisas são realidades daquele que nasceu de novo, mas a gente não consegue experimentar, porque a gente não consegue entender essa verdade básica. Jesus morreu. O corpo dele foi roubado ou ele ressuscitou? Se a gente crê que ele ressuscitou, então a gente crê que fomos libertos do pecado e feitos servos da justiça. Uma coisa leva a outra. Agora, se eu acho que o corpo de Jesus foi roubado, ou mesmo ressuscitado, isso não muda a minha vida? Então, tanto faz ele ressuscitar ou ser roubado, ou o corpo ter sido roubado, a minha fé permanece morta. Eu tenho que ter uma fé viva. A minha fé tem que ter consequência. E esta consequência diz respeito aos níveis de transformação pelas quais nós passamos. E Paulo dizia assim, eu tenho de novo dores de parto, para que Cristo seja formado em vocês. Então esta é a minha dor de parto, formar você na imagem de Cristo. Como assim, César? Nós estamos aqui para aprendermos a andar com Deus, sendo transformados pelo poder de Deus,
na imagem de Cristo, porque ouvimos a palavra de Deus. Pai, nos ajuda a compreender a nossa libertação e as consequências dela na nossa existência, para que cada dia, em cada tempo, em cada época, possamos passar por processos de transformações e podermos dizer que nós somos agora nova criatura, as coisas velhas passaram. Que em cada esfera da nossa vida nós possamos dizer esta mesma coisa. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Depois vocês escrevam o comentário sobre esta manhã com Deus. A Lídia, quase todas as manhãs com Deus, ela escreve o resumo da manhã com Deus. Os resumos que ela escreve são fantásticos. Eles retratam esse conteúdo. Leia os resumos que ela tem colocado na manhã com Deus. Assista de novo este vídeo para que as verdades transmitidas dentro dele penetrem fundo no seu coração. E comente o que você está conseguindo ter de insight, para que outros também possam comentar, e isso vire uma bola de neve, com todos nós interagindo. Então, tome essa atitude de compartilhar o que você está recebendo nessas manhãs com Deus. Venha fazer parte da minha comunidade e se inscreva como meu seguidor. Vamos tornar essa conta relevante. Vamos transformar isso numa grande bola de neve de pessoas que estão profundamente interessadas em conhecer a palavra de Deus para ser transformadas pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Pegue esse vídeo, encaminhe ele, ajude eu a fazer essa mensagem chegar mais longe. Eu preciso de você. Vamos despertar o povo de Deus para a volta de Jesus. Porque se o povo de Deus se colocar de pé, o próprio Cristo vai esclarecer e vai nos dar sabedoria. Às 20 horas, eu tenho numa série de lives falado sobre o Apocalipse. Já falamos sobre a profecia, o texto profético, a redenção, que é o pano de fundo e o fundamento do Apocalipse. Agora estamos falando dos personagens do Apocalipse. Já falamos da igreja, o corpo de Cristo. Agora estamos falando do Deus Trino. Hoje será a terceira parte. Amanhã, nos próximos módulos, vamos falar de Israel, de Satanás, das nações. Venha para cá, vamos conhecer os personagens do Apocalipse para podermos entender este livro. É para isso que eu chamo você para estar me seguindo nesta conta, para que a gente consiga compartilhar a nossa fé mutuamente e crescermos com profundidade na palavra de Deus. Que você tenha um bom dia na presença de Deus, um abençoado dia na presença de Deus. Foi muito bom ter você aqui comigo, Lídia, Paulo. Que o Senhor seja louvado. Que esse dia lhe seja profundamente abençoador em nome de Jesus.